queridos irmãos e irmãs, para juntos celebrarmos essa Santa Eucaristia. E o desejo do nosso coração é esse: Senhor, abre os meus olhos para viver sempre a vossa santíssima vontade. Por isso, nesse desejo de abrir os olhos e também o coração, iniciemos a nossa Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. No instante de silêncio, irmãos e irmãs, vamos reconhecer os nossos pecados. Vamos pedir perdão a Deus das nossas faltas, de tudo aquilo que nós muitas vezes fizemos que não foi de agrado à vontade do Senhor. Por isso, com confiança, cantemos pedindo perdão. Kyrie eleison. Senhor, tende piedade de nós. Christe eleison. Cristo, tende piedade de nós. Kyrie eleison. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, Pai rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria e gratidão no nosso coração, cantemos juntos o nosso hino de louvor. Glória a Deus lá nas alturas e na terra paz a todos que são por Ele muito amados. Ó Senhor Deus, nós vos levamos, nos bendizemos e adoramos, e nós vos glorificamos e vos damos muitas graças, por vossa glória tão imensa. Senhor Jesus, Filho unigênito, Cordeiro Santo de Deus Pai, vós que poderais tirar todo o pecado deste mundo, tende piedade de nós todos. Vós que tirais nosso pecado, as nossas preces acolher. Vós que estás eternamente à direita de Deus Pai, tende piedade de nós todos, porque só vós é o Santo, porque só vós sois o Senhor, e só vós sois o Altíssimo Jesus Cristo, nosso irmão, porque só vós sois o Altíssimo, em união com o Santo Espírito, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Vamos colocar diante do altar do Senhor as intenções que nesta manhã nós trazemos no nosso coração.
Faça com confiança, meu irmão, minha irmã, a tua prece, o teu pedido e a tua oração. Hoje, de maneira especial, vamos rezar por toda a juventude. Hoje, em Roma, o Papa Francisco encerrou, junto com os arcebispos, com os cardeais, na missa, encerrou o sínodo para os jovens, pedindo que cada vez mais os jovens sejam o sinal da esperança da nossa igreja. Então rezemos por toda a juventude do mundo inteiro, para que cada um deles possam fazer a experiência do amor misericordioso do nosso Deus. Rezemos também por nós, rezemos pelas nossas famílias, pedindo que o Senhor conceda a cada uma delas a paz, a unidade, tudo aquilo que necessitam e precisam para viver a família, a exemplo da família de Nazaré. Também vamos rezar por todas as intenções que hoje foram lidas no início da nossa Eucaristia. E de maneira especial, o nosso arcebispo, nesta semana, nos enviou uma carta, porque eu não sei se vocês souberam, aqui na nossa região, aqui na nossa parte de trás da igreja, Point Douglas, nós tivemos um acidente, uma casa veio a pegar fogo, e nesta casa havia 4 pessoas, 2 vieram a falecer e 2 estão no hospital. É uma criança que estudava aqui no São Gonçalo School, aqui atrás da nossa igreja, fazia o 7º grade, e a sua avó, que também faleceu. Então faleceu a criança, que tinha, eu penso que 8, 9 anos, e a sua avó vinha na missa das 11 horas aqui na nossa paróquia. Ela era a única canadense que participava todos os domingos da nossa Eucaristia. Então a menina chamava-se Nicole Pangman Clark, e a sua avó, que era paroquiana nossa, chamava Maria Clark. Então rezemos por essas 2 almas, pedindo a elas a graça da eternidade, e também as 2 que estão no hospital, a graça da recuperação. Sabemos que não é fácil, nós ouvimos notícias desta maneira, mas sabemos que precisamos rezar. Então que a nossa oração hoje seja o conforto, seja o consolo para esta família. Deus eterno e onipotente, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que mandais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, irmãos, ouçamos a palavra do Senhor. Leitura do livro de Jeremias. Eis o que diz o Senhor: soltai brados de alegria por causa de Jacó. Enaltecei a primeira das nações, fazei ouvir os vossos louvores e proclamai: o Senhor salvou o seu povo, o resto de Israel. Vou trazê-las das terras do norte e reuni-las nos confins do mundo. Entre eles vem o cego e o coxo, a mulher que vai ser mãe e a que já deu à luz. É uma grande multidão que regressa. Eles partiram com lágrimas nos olhos e eu vou trazê-los no meio das consolações. Levá-las-ei às águas correntes, por caminhos planos em que não tropeçam, porque eu sou um pai para Israel e Efrim é o meu primogênito. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
parecia viver um sonho. Da nossa boca brotavam expressões de alegria e dos nossos lábios cânticos de louvor. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo, em favor do seu povo. Diziam então os pagãos: o Senhor fez por eles grandes coisas. Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor. E estamos exultantes de alegria. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo, em favor do seu povo. Fazer regressar, Senhor, os nossos cativos, como as torrentes do deserto. Os que semeiam em lágrimas recolhem com alegria. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo, em favor do seu povo. Ainda vão a chorar, levando as sementes, à volta bem a cantar, trazendo os molhos de espigas. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo, em favor do seu povo. Leitura da Epístola aos Hebreus. Todo o sumo sacerdote, escolhido de entre os homens, é constituído em favor dos homens nas suas relações com Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele pode ser compreensivo para com os ignorantes e com os transviados, porque também lhe está vestido de fraqueza, e por isso deve oferecer sacrifícios pelos próprios pecados e pelos do seu povo. Ninguém atribui a si próprio esta honra, senão quem foi chamado por Deus como Arão. Assim também não foi Cristo que tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote. Dele aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E como disse ainda noutro lugar, palavra do Senhor. Graças a Deus. Amen.
Marcos. Naquele tempo, quando Jesus ia a sair de Jericó, com os discípulos e uma grande multidão, estava um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, a pedir esmola à beira do caminho. Ao ouvir dizer que era Jesus de Nazaré que passava, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram então o cego e disseram-lhe: coragem, levanta-te, que ele está a chamar-te. O cego atirou fora a capa, deu um salto e foi ter com Jesus. Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. Logo ele recebeu a vista e seguiu. Logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Podemos nos assentar? Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs em Cristo, hoje para nós é um dia muito especial ao celebrarmos o domingo, o dia do Senhor, porque todas as vezes que celebramos o domingo, nós colocamos a atenção, nós fazemos a diligência de estarmos atentos e preparados àquilo que o Senhor tem para falar conosco. E hoje, de maneira especial, a liturgia quer nos ensinar algo muito particular aos nossos corações. Quando nós olhamos, irmãos e irmãs, para a missão de Jesus, para a pessoa de Jesus, nós precisamos entender uma coisa e uma verdade. Jesus veio para trazer a luz da verdade aos nossos corações. Jesus é aquele que veio nos ensinar, irmãos e irmãs, que nós não podemos mais ficarmos nas trevas, no erro ou muitas vezes no nosso pecado. Por isso hoje, quando nós cantávamos o Salmo, que dizia o Salmo para nós? O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Por isso, meu irmão, minha irmã, Deus é aquele que olha para nós. Deus é aquele que tem compaixão de nós, que percebe as nossas necessidades. Por isso, é aquele que não tem medo de vir ao nosso encontro. Por isso que o domingo é chamado Dia do Senhor. Por quê? Porque é o Senhor que vem ao nosso encontro. É o Senhor que vem para resgatar-nos, para darmos a vida e a vida em plenitude. É interessante hoje no Evangelho, irmãos e irmãs, porque às vezes nós podemos pensar assim: padre, o Evangelho hoje é muito interessante. O Evangelho é cheio de detalhes hoje para nós, porque hoje o Evangelho apresenta para nós um personagem. Como chama o personagem? Vamos lá, me ajudem. Bartimeu. Quem era Bartimeu? Bartimeu era um pobre, era um mendigo que estava sentado à beira do caminho. E qual é a cidade que ele estava? Jericó. Antigamente, não sei se vocês lembram, me ajudem a recordar, no Evangelho de São Lucas vai escrever o Evangelho do bom samaritano. Lembra desse Evangelho? Um homem estava em Jerusalém, não é assim? E de repente ele estava indo para Jericó. Nessa passagem nós vemos uma verdade. Jerusalém significa o quê? A cidade de Deus. Significa a cidade onde nós nos encontramos com Deus. E Jericó significa o quê? A cidade do
pecado, a cidade da escuridão. Então no Evangelho de Lucas vai dizer que ele estava na cidade de Deus e estava indo para a cidade das trevas. E hoje o Evangelho é diferente. Não sei se vocês lembram aonde Jesus estava indo semana passada no Evangelho. Ele estava subindo para Jerusalém, não é verdade? Ele passou pela Samaria e passou também por Jericó. Jericó é uma cidade abaixo de Jerusalém. Quando nós vamos à Terra Santa, nós descemos assim, quando vamos com o autocarro, dá até medo de ir, porque é muita curva e é uma descida muito alto. Jericó fica abaixo. E aí Jesus está subindo. E nessa subida, olha como que é interessante, quando Jesus sobe para Jerusalém, Jesus está nos convidando a subir para a vida nova. E ele sobe, mas ele passa por Jericó, e ali está aquele cego chamado Bartimeu. Olha que interessante, irmãos e irmãs, aquele homem estava descartado, estava excluído pela sociedade, pelas pessoas, ele estava excluído pela multidão que seguia Jesus. Mas Jesus não, porque aquele homem, ele não podia ver, ele não podia enxergar, mas aquele homem, ele podia ouvir. E ele tinha ouvido falar de Jesus de Nazaré. E de repente, quando Jesus passa e a multidão passa, o que acontece? Ele sabe e ele entende que quem está passando perto dele é aquele que pode dar à sua vida uma nova esperança. E o que ele faz? Automaticamente ele diz: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Olha que interessante, irmãos e irmãs. Aquele homem estava cego, era mendigo, trazia sobre si uma capa, já estava cansado muitas vezes de não receber nada. Talvez uma moeda que alguém jogasse de longe, toma aí para você parar de me encher as paciências. Talvez essa era a experiência dele. Mas quando ele descobre que era Jesus de Nazaré, aquele homem não tem medo de gritar por ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, a primeira lição que hoje nós precisamos aprender é esta: Jesus também passa pela nossa vida. Jesus também é aquele que vem passar para a nossa vida, e nós precisamos ter a coragem de gritarmos por ele. Nós precisamos ter a coragem de chamarmos por ele. Quantas vezes, irmãos e irmãs, nós nos cansamos, ou nós nos desistimos, por quê? Porque nós pensamos que Deus não ouve a nossa oração. Padre, eu já desisti de rezar pelo meu marido, de rezar pelo meu filho, pela minha família, por isso, por aquilo, porque eu já desisti, porque eu sei que Deus não vai fazer nada. Não é assim que muitas vezes a gente faz? Ah, padre, rezar para quê? Ir na missa para quê? Nada muda, nada é diferente, nada. Irmãos e irmãs, a diferença não está em mim mesmo, mas a diferença está naquele em quem eu posso confiar. Por isso aquele homem confiava nas pessoas, naquilo que ele tinha, na sua capa, na sua miséria humana, mas Jesus, para ele, é a única esperança. E olha que interessante, Jesus está indo com a multidão, e ele começa a gritar, e a multidão e os apóstolos disseram o que para ele? Quando ele começa a gritar, qual é a atitude daqueles que se dizem seguidores de Cristo? Qual é a atitude deles? Cala-te, rapaz, não é verdade? Cala-te para ir, não é assim? Fica quieto, para de incomodar o mestre, ele não vai te ver, ele não vai te olhar. Quantas vezes, irmãos e irmãs, quando nós rezamos ou pedimos a Deus, quantas vezes a gente experimenta isso das pessoas? Para que rezar? Para que pedir? Deus está tão longe, Deus não te vê, Deus não te olha. Para que você ficar rezando tanto?
Para quê? Com o terço, com o rosário, tanto. Não é assim que a gente muitas vezes ouve na nossa vida? Para que rezar? Olha a tua vida, a tua família, nada muda, nada é diferente, nada e nada. Mas aquele homem não parou no nada, porque quanto mais as pessoas diziam, fica quieto, o que ele dizia? Mais ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Outra coisa, irmãos, a segunda coisa importante no nosso coração que nós precisamos viver é esta verdade: nunca desista de rezar, nunca se canse de pedir, nunca desista de colocar a tua confiança no Senhor, porque, meu irmão, minha irmã, Deus não é como nós. Deus não é aquele que vai nos decepcionar, nos enganar, nos abandonar. Não. Lembre que a multidão dizia, fica quieto. E qual foi a atitude de Jesus? Jesus parou e mandou chamar aquele homem. Jesus é aquele que ouve a nossa oração, o nosso clamor. Jesus sabe aquilo que pedimos e aquilo que estamos clamando por Ele, irmãos. Por isso Jesus é aquele que não só passa na nossa vida, mas Jesus é aquele que para e nos chama para fazermos um encontro com Ele. Por isso, quando aquele homem chega perto de Jesus cego, com a esperança de que a sua vida pode ser diferente, qual é a pergunta de Jesus? O que queres que eu te faça? O padre vai fazer uma pergunta agora, mas não é para responder agora, que nós vamos responder no final. Aquele homem, Bartimeu, ele era cego de nascença ou ele ficou cego? Paremos aí, não responda e vamos continuar. Não é assim? E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia que ele era cego? Sim ou não? Sim. Por que Jesus perguntou para ele? Tenho certeza. Por que Jesus fez uma pergunta sem sentido nenhum? Se ele sabia que o homem era cego, por que Jesus perguntou? Irmãos e irmãs, quando Deus nos criou na liberdade. Deus nos criou para sermos livres. Por isso, Deus não pode entrar na nossa vida ou assaltar a nossa vida. Deus sempre vai respeitar a liberdade do nosso coração. Jesus quer ouvir daquele homem o que de fato ele quer para a sua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, às vezes, não é que Deus não faz, é porque às vezes Deus não ouve aquilo que nós pedimos. Se estamos cegos, peçamos para ver. Se estamos surdos, peçamos para ouvir. Isso é a oração. E Jesus quer ver a sinceridade, a verdade do coração daquele homem. Porque muitos podiam chegar para ele: Jesus, olha, tem um homem lá, sentado à beira do caminho, ouve ele, pelo amor de Deus, já está enchendo a nossa paciência. Não é assim? Olha, nós estamos cansados de ouvir aquele homem, faça alguma coisa por ele. Mas Jesus não. Jesus é aquele que quer ouvir dos nossos lábios, do nosso coração, aquilo que nós precisamos para a nossa vida. E o que acontece? Quando ele pede, quando ele faz o pedido, automaticamente aquele homem recupera a sua vista. Lembra da pergunta? Aquele homem era cego de nascença ou ele se tornou cego? Ele não era de nascença, ele se tornou cego. Aquele homem via, nasceu vendo, e a pergunta é esta: por que ele se tornou cego? Por que ele se tornou e deixou-se se tornar cego? Irmãos e irmãs, esta cegueira do Evangelho é a imagem do pecado, é a imagem da desobediência. Lembre que aquele homem tinha uma capa, não é verdade? Quando Jesus chama ele, o que ele faz? Ele pega a capa e joga fora a capa. Ele joga fora, dá um salto e vai ao encontro do Senhor. Essa é a imagem. O que significa jogar aquela capa fora na vida velha
do pecado. Olha o que Deus quer de nós, irmãos. Nós precisamos jogar fora a capa da vida velha, a capa do pecado, a capa que muitas vezes nos faz tornarmos escravos e não cristãos verdadeiramente. Por isso a única pergunta que o Padre faz para mim e para todos nós, você não vai responder agora, você vai responder na sua oração pessoal. A pergunta é esta: qual é a capa? Qual é a capa que não te deixa enxergar Jesus? Qual é a capa que não te deixa viver a vida nova do Evangelho? Mas Padre, qual é a capa? Eu e você sabemos. Qual é a capa? São os vícios, é a maldade, é tanta coisa que nós vivemos na nossa vida que não nos permite darmos um salto e abraçarmos a vida nova. O Padre não está dizendo e não está julgando ninguém. Essa pergunta é para mim, essa pergunta é para todos nós. Qual é a capa, irmãos? Porque a capa daquele homem fazia com que ele permanecesse na vida velha do pecado. Por isso, quando Jesus chama ele joga fora, porque ele não precisa mais desta capa. Por quê? Porque agora ele vive uma nova vida. Por isso hoje, na tua oração, não tenha medo de jogar a tua capa fora. Padre, é tão difícil vencer os vícios, o pecado, é tão difícil deixar a vida velha. É verdade, irmãos. Mas se eu e você não deixarmos a vida velha, seremos cristãos, seremos homens e mulheres cegos, que até vamos dizer: Padre, eu rezo, Padre, eu venho à missa, mas somos cegos para a misericórdia, somos cegos para a caridade, somos cegos para o perdão. Lembra dos discípulos e da multidão? O que eles diziam para ele? Cala-te, fica quieto, você não merece, você não é digno. Mas Jesus é aquele, irmãos e irmãs, que devolve para nós a dignidade a partir do momento em que eu e você somos capazes de jogar a nossa capa fora. Por isso, meu irmão, minha irmã, não queira mais, não queiramos mais sermos cegos na fé, não queremos mais ser cegos na esperança e na caridade. E olha que interessante, Jesus disse para ele: meu filho, a tua fé te... Jesus não disse a tua fé te curou, porque ele queria a cura dos olhos. O que Jesus disse para ele? Meu filho, a tua fé te salvou. Por isso, salvar significa o que, irmãos? Aquele homem foi resgatado, aquele homem foi libertado da cegueira espiritual, e automaticamente o que ele fez? Ele seguiu Jesus para onde? Para Jerusalém. Irmãos e irmãs, por isso Jesus não quer que permaneçamos mais em Jericó, sentado à beira do caminho. Pelo contrário, quando nós jogamos a nossa capa fora, Jesus quer que nós sigamos Ele aonde quer que Ele vá. Mesmo que vai ser na cruz, mesmo que vai ser experimentar a morte, mas a morte de Jesus significa para nós o quê? Salvação, redenção e vida nova. Por isso, meu irmão, minha irmã, coragem, que hoje nós, como Bartimeu, sejamos capazes de jogar fora, saltarmos, ir ao encontro do Senhor e pedir para Ele a graça e a bênção que tanto nós precisamos. Por isso, irmãos e irmãs, abramos os nossos olhos, abramos o nosso coração para que sejamos verdadeiramente discípulos e missionários do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Nos coloquemos em pé, irmãos e irmãs, e juntos professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, não gerado nem criado, não podemos sustentar. Todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos cristãos, Jesus, que deu a vista a um cego, também dá nova luz às nossas vidas, iluminados pela sua palavra, salvadora e redentora. Supliquemos ao Pai com toda a nossa confiança. Tende compaixão de nós, Senhor. Os fiéis de todas as paróquias da nossa diocese, para que não impeçam os cegos de chegar a Jesus, mas sejam eles próprios a conduzi-los até Ele, oremos. Tende compaixão de nós, Senhor. Pelos que exercem o ministério sacerdotal, para que nenhuma fraqueza humana os desanime e sejam sempre compreensivos como Cristo, oremos. Tende compaixão de nós, Senhor. Pelo povo de Israel e pelos seus chefes, para que recordem as palavras dos profetas e não esqueçam as promessas da Escritura, oremos. Tende compaixão de nós, Senhor. Pelos órfãos, os abandonados e os cativos, e por aqueles que já perderam toda a esperança, para que Deus se lhes revele em plenitude, oremos. Tende compaixão de nós, Senhor. Pelos fiéis desta Assembleia e de todas as outras, para que, no meio das angústias, clamem com fé: Jesus, Filho de David, tende piedade. Oremos. Tende compaixão de nós, Senhor. Senhor nosso Deus, que nos amais como a menina dos olhos, fazei regressar à pátria os refugiados e cativos, e dai colheitas abundantes aos que semeiam com lágrimas. Por Cristo nosso Senhor.
irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons que vos apresentamos e fazei que a celebração destes mistérios dê glória ao vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dá-vos graças sempre e em toda parte. Com admirável providência, ordenais a evolução dos tempos, e com o poder do Espírito Santo, conduzis a vossa igreja, para que sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias. Por Cristo nosso Senhor, por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte. Tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho,
nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Richard e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos de vossas servas, Nicole Pangman Cleric e Maria Cleric, a quem chamastes para vós, configurada com Cristo na morte, com Cristo tome parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. No instante de silêncio, vamos lembrar dos nossos parentes, amigos e benfeitores já falecidos. De maneira especial, lembremos de todos os nomes que foram lidos no início da nossa celebração e que estão diante do altar do Senhor, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, com São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos, com Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco Xavier e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Aquele cego Bartimeu gritou a Deus em oração: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Por isso é a hora que nós pedimos ao Pai as graças e as bênçãos sobre nós. Por isso, com confiança, na mesma confiança de Bartimeu, rezemos juntos a oração que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. A paz de Cristo. Amen.
Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, é Jesus que tira o pecado do mundo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Sentimento de
Oremos. Fazei, Senhor, que os vossos sacramentos realizem em nós o que significa, para alcançarmos um dia em plenitude o que celebramos nesses santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Chama aqui à frente os nossos irmãos ministros extraordinários da comunhão, para que recebam o envio. A nossa proteção está no nome do Senhor. Deus, Pai de amor, de bondade, cheio de misericórdia, acompanha essas nossas irmãs e esse nosso irmão, que leva o corpo do vosso amado Filho aos nossos irmãos enfermos. Assim como Jesus passou na vida de Bartimeu, também passe na vida desses nossos irmãos, devolvendo aos seus corações a alegria, a paz e a esperança, para que eles não tenham medo hoje de dizer como Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vão em paz. Podemos nos assentar, irmãos, sobre alguns anúncios da nossa paróquia. De maneira especial, para que lembrar que hoje é o último dia que nós temos a oportunidade de colocar as nossas intenções no mês de novembro. Lembre que quinta-feira nós já iniciamos as intenções, a rezar pelas intenções do mês de novembro. Então, se você ainda não colocou, ainda dá tempo de colocar hoje as intenções que você gostaria de rezar neste mês de novembro, que é o mês das almas. Lembrando que nesta semana, quando iniciarmos o mês de novembro, na quinta e na sexta, as nossas missas serão em horários diferentes. Normalmente as missas durante a semana é às 10 da manhã, mas no dia 1º, na quinta-feira, é o dia de Todos os Santos. Então celebraremos a missa às 7 horas da noite. Então assim, a nossa adoração ao Santíssimo começa às 3 horas da tarde, com o terço da providência. Depois, às 6h30, temos a bênção do Santíssimo, e 7 horas celebraremos a festa de Todos os Santos. Depois, no dia 2, que é na sexta-feira, nós celebramos por todas as almas, por todos os fiéis defuntos, e também a missa será às 7 horas da noite, tá bom? Nesse dia 2, também nós celebraremos o Coração de Jesus, que é a primeira sexta-feira do mês. E lembre uma coisa, porque às vezes, todos os anos, nós acabamos correndo esse risco, porque no dia de Todas as Almas, que é na sexta-feira, às vezes a gente faz assim: eu vou ligar lá na secretaria, quem sabe eu consigo marcar a minha intenção. Não, nesse dia não tem uma intenção particular, nesse dia é por todas as almas, tá bom? Então nesse dia não fala assim: eu vou ligar lá para tentar marcar porque é um dia especial. Não, nesse dia, quando o padre rezar,
você vai lembrar no teu coração daqueles que já partiram da tua família. Então o Padre está rezando por todas as almas, ok? Só para a gente não correr o risco de fazer isso, né? E às vezes o Padre diz não, aí o Padre é ruim. Não é nada disso. Porque se o Padre faz para um, o Padre tem que fazer para todos, não é verdade? Porque senão se faz para um, não faz para o outro, fica algo desagradável no meio de nós, tá bom? Só esse cuidado, essa cautela que nós temos que ter. Lembrando que no domingo que vem, no dia 4, nós teremos a festa das crianças, na missa das 11, que é a festa de Todos os Santos. Quarta-feira agora, nós temos o Halloween, né? Nós temos a festa do Halloween. Ontem já celebraram, né? Você via o pessoal, né? Todo vestido de monstro para cá, monstro para lá, né? Você não sabia quem era, né? Era tanto monstro que você falava, meu Deus, né? É monstro demais, né? Então, celebraremos a festa do Halloween das crianças, mais a festa de Todos os Santos, domingo que vem, com as crianças da catequese. Então, por favor, o Padre já está atrasado. Se você puder nos ajudar com os doces, com os quentes, né, trazer essa semana ou no domingo, por favor, para a gente dar assim para as nossas crianças da catequese. Lembrando também que no domingo, no dia 4, às 15 horas, às 3 horas da tarde, nós estaremos no cemitério Assumption. Lembre que todos os anos o Padre faz uma celebração da palavra no mausoléu e depois o Padre vai abençoar as campas, tá bom? Então domingo, dia 4, às 3 horas da tarde, eu estarei no cemitério Assumption, porque é um padre só, então eu estarei lá, tá bom? Então não perca, às 3 horas da tarde estaremos lá. Os nossos irmãos Cavaleiros de Colombo estão ali já vendendo as entradas do jantar anual. Então, se você quiser comprar, o jantar será dia 17 de novembro. Para o adulto é $25, crianças de 6 a 12 anos, $12,50, tá bom? Só lembrando hoje, as mulheres, hoje tem o chá das mulheres. Não é verdade? Hoje é o dia das mulheres, né, ficarem todas, né, bem vestidas, bonitas, para estar lá nesse jantar. Então aproveitem esse dia, né, gozem bem desse dia, porque os homens vão ficar em casa e o padre também, tá bom? Então o padre vai estar rezando pelas mulheres do chá desse dia. Então agora o padre quer chamar aqui a família da senhora Maria do Carmo Rodrigues, que hoje terá a alegria de receber a imagem de Nossa Senhora. Dá uma salva de palmas para essa família. Nos coloquemos em pé, irmãos e irmãs, para recebermos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Que por intercessão de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, ide em paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Um abençoado domingo a todos e uma boa semana. Cristo